Somente uma pessoa era capaz de salvar a humanidade da calamidade, o grande sábio Shikami Atsumu. 50 anos depois ele reencarna no corpo de um menino chamado Kusanagi Minato. Ele fica chocado ao ver que o mundo está mais pacífico. Entretanto, ele encontra um sinal que a calamidade voltará. 1970, a cidade estava sendo destruída, edifícios estão queimando, só há fogo e fumaça preta em todos os lugares. Os monstros atacaram e os defensores da cidade estão tentando parar pelo menos um deles. Mas suas armas não são tão fortes para derrotar este monstro. Eles entraram em pânico porque não conseguiam sequer fazer cócegas neles. E havia tantos desses monstros que eles não esperam mais milagre. Mas então um cara de cabelos brancos apareceu de repente batendo em um dos monstros com força. Os defensores ficaram muito felizes e até choraram de alegria depois de olhar para eles. O cara disse que eles fizeram um bom trabalho, mas agora eles têm que sair daqui imediatamente. Os defensores começaram a se afastar do campo de batalha. Um deles perguntou como uma pessoa poderia derrotar esses monstros, ao que o outro disse que ele era o progenitor da magia, o mago mais forte de tudo isso. Um dos defensores percebeu que aquele cara era Shikami Atsumu que estava na frente desses monstros e um tipo de luz emanava dele. Um dos monstros queria atacá-lo com seu punho de fogo, mas o próprio homem Atsumu conseguiu atacá-lo primeiro. Superando seu golpe de seu poder mágico veio uma cor lilás e ele destruiu completamente o monstro. Os outros monstros já o cercavam. Em um dia um grande número de monstros foram descobertos em todo o mundo. As pessoas chamaram esse fenômeno de catástrofe. Era impossível derrotar esses monstros com armas humanas, mas simultaneamente, com o aparecimento dessas criaturas as pessoas descobriram suas habilidades para a magia. Ela era a única maneira de combatê-los. A guerra entre monstros e humanos durou 10 anos e continua até hoje. Atsumu foi o primeiro e mais poderoso mago. Sem ele salvar o mundo será impossível. Atsumu notou uma criatura completamente diferente no céu. Parecia um monstro e um humano ao mesmo tempo. Ele percebeu que este era um diabo de primeira ordem. Ele tinha um forte pulso esmagador. Havia um monte de pessoas feridas e então o monstro de repente o atacou. Dirigindo um grande fluxo de força em Atsumu mal conseguiu se esquivar. Foi o 14º posto que o monstro começou a ativar seu poder. Atsumu percebeu que era uma síntese da magia dos 6 elementos. Shikami criou uma barreira contra o ataque do monstro e então a bola explodiu. Até a barreira não o ajudou a encobrir. Shikami caiu no chão e olhou para o monstro. Toda a sua força e energia veio a partir dele e ele era muito forte. Atsumu percebeu que este monstro não poderia ser derrotado tão facilmente. E ele ativa seu poder. Uma luz azul emanou dele e resistiu à força do monstro. Em força mágica é determinado por rank. Rank por sua vez é determinado pelo número de círculos mágicos. O maior número de ranks que a criatura à sua frente podia usar era 14 e Atsumu mesmo podia criar 15. Este é o 15º classificado, vazio inocente. Então erguendo o braço ele bateu no chão usando toda a sua força. Essa força foi capaz de derrotar o monstro, destruindo-o completamente só deixando sua cabeça. Shikami caiu no chão sem força. O chefe foi derrotado e o desastre foi parado ali, mas seus poderes mágicos já secaram. Olhando para o céu limpo ele pensou que chegou sua hora de ir. Se foi o progenitor da magia, foi uma partida muito boa e sua vida foi uma vida boa. Sua alma saiu e foi para algum lugar sobrevoando prédios. Ele entrou no hospital e se mudou para cima de um cara que estava deitado. Mexendo os dedos ele respirou fundo e se levantou olhando para suas mãos. Ele se perguntou como ele sobreviveu. Mas ele tinha usado toda a sua magia. Como aconteceu? Olhando para o espelho ele se olhou e ficou assustado porque um rapaz de cabelos pretos estava olhando para ele. Na placa seu nome estava escrito Kusanagi Minato. Um médico e uma enfermeira entraram em seu quarto. Quando eles entraram e examinaram os ferimentos do cara ficaram muito surpresos, porque seus ferimentos tinham sido totalmente feridos. Se recuperou, mas após o acidente ele estava em estado grave e o médico disse que a magia sagrada o curou. O protagonista pensou que a cura parecia acontecer automaticamente, então ele se perguntou que tipo de acidente aconteceu. Ele fala ao médico que tinha ficado sem poder mágico e por causa disso ele foi parar lá. O médico não estava entendendo isso de magia. Ele respondeu que era por causa da batalha com monstros durante a calamidade. Ouvindo isso a enfermeira e o médico trocaram olhares e o médico perguntou se ele poderia dizer seu nome, e em que ano era. O cara disse que seu nome é Shikami Minato e o ano é 1970. O médico disse que parece haver consequências do acidente afinal, e ele pode ter perda de memória.
O médico disse que seu nome era Kusanagi Minato e ele já estava em 2022. Ouvindo isso, ele percebeu que os médicos não estavam mentindo. Olhando do outro lado, ele viu uma TV, mas ficou surpreso que era fina e a imagem estava clara. E olhando para o calendário, ele viu que na realidade era 2022. Vendo o tablet nas mãos da enfermeira, Ishikami ficou ainda mais surpreso que nunca tinha visto um dispositivo tão pequeno. O médico conta que a calamidade de que falava pôs fim há 50 anos, e desde então não se repetiu. Minato perguntou o que aconteceu com os monstros. O doutor disse que eles existem, mas há muito poucos deles agora e agora a situação é pacífica. Ele ficou muito aliviado quando soube que a paz finalmente chegou ao mundo, mas o médico disse que no entanto Ishikami Minato se foi. Ele se sacrificou para salvar o mundo na grande calamidade há 50 anos, e é por isso que aquele cara não pode ser um Minato. Ishikami percebeu que ele renasceu no corpo de Kusanagi Minato, vivendo 50 anos depois, mas ele não entende como e por que isso aconteceu. Algumas semanas depois, Ishikami entrou em seu apartamento. O apartamento era pequeno, mas esta foi a residência de Kusanagi, que agora é sua. Os documentos. Ele descobriu que seus pais se foram na infância e ele foi adotado por uma família adotiva, mas tem vivido sozinho desde o ensino médio, depois de ser colocado em um internato pelos seus pais adotivos. E depois se manteve às custas da herança dos pais, e começou a pensar que não havia magia como a transmigração das almas. Acontece que ele renasceu como a providência de Deus ou a consequência do acaso. Olhando para a carteira de estudante, ele sabia que estava estudando na Academia de Magia Divina, e pensou que em sua época não havia oportunidade para tal descoberta e, de repente, o telefone vibrou em suas costas e ele ainda não entendia todas as técnicas da vida moderna. Então ficou um pouco surpreso com um certo Tadano que ligou para ele. Ishikami não entendia como usar essa coisa, então ele simplesmente jogou de volta o telefone que parou vibrando e uma mensagem veio. Estava escrito lá que ele descobriu que estava dispensado e que ele pode se mudar para a academia mais rápido, mesmo que ele não tenha dinheiro. No dia seguinte ele veio para a academia. Ela parecia algum tipo de palácio. Era um lugar muito bonito. Ishikami disse que ele não achava que as escolas poderiam ser frequentadas não só por crianças. Afinal, ele estava cercado por um monte de estudantes adolescentes. Então ele viu que um cara de cabelo verde estava treinando sua magia. Vendo essa magia, ele realmente se perguntava que tipo de magia era e que tipo de poder ele estava segurando. Ele ficou horrorizado e decepcionado porque muitos alunos da academia compõem menos de 10 dos magos avançados de seu tempo. Certamente esses caras como mágicos serão suficientes. Abaixando a cabeça em frustração, ele foi para dentro da academia para chamar a atenção para ele mesmo. E ele se perguntou se esse era um dos aspectos negativos de estabelecer a paz. É assim que ocorre a degradação. Ishikami entrou na classe 2A e sentou-se em seu lugar. Para ele era tudo interessante e ele se perguntou se tinha algum amigo, e de repente alguém gritou chamando. Era um cara ruivo com seus colegas ao seu lado com uma cara de raiva. Ele disse que o prota ignorou suas mensagens e como ele ousou fazer isso. Depois de um tempo olhando para ele, o protagonista perguntou quem ele era. O cara ruivo se irritou e chutou sua mesa com o pé dizendo como ele poderia ter o esquecido. Tadano e o insultou e então Ishikami lembrou-se dele e naturalmente disse que ele deve ser seu camarada. Sorrindo com raiva, ele sarcasticamente perguntou se ele sabia como funciona com os amigos e estendeu a mão para ele. O protagonista se levantou e sorriu docemente e apertou-lhe a mão cumprimentando, mas ele rapidamente puxou sua mão e segurou Ishikami pelo pescoço, e começou a ameaçar pedindo para lhe dar dinheiro, porque ele tem uma herança decente de seus pais. Depois de olhar para ele, o protagonista percebeu que Kusanagi sofria bullying. Tadano ficou muito irritado e queria atingi-lo, mas então uma menina de cabelos azuis entrou na sala de aula e disse olá a todos. Então Tadanobu soltou, mas depois ele disse que iria lidar com ele mais tarde. Saiu. A aula iniciada e a professora disse que hoje eles iriam conversar sobre a grande calamidade mundial. No quadro negro ela escreveu que a grande calamidade mundial terminou em 1970, graças a Ishikami Minato. A grande calamidade é considerada a última catástrofe da história. O mundo foi cheio de monstros e todos estavam em desespero. No entanto, o progenitor da magia, o Grande Santo, pensava diferente. Ele não desistiu de lutar contra monstros sozinho e acabou indo de base depois de derrotar um alto escalão. Desde então não houve catástrofes. O professor perguntado então quem foi Ishikami Minato, a menina com os cabelos azuis levantou a mão. Seu nome era Mizuha.
Ela respondeu que ele foi o único sobrevivente da primeira calamidade e o primeiro mago, e a razão pela qual a Academia de Magia Kamui foi construída. O professor disse que tudo o que ela disse era verdade e ele foi o único sobrevivente, também o primeiro mago do desastre e a primeira pessoa a despertar a magia. A academia foi construída para que magias como a de Shikami fossem lançadas, uma a uma por um minuto enquanto eles estavam conversando. O protagonista sentou-se tremendo e corando de vergonha, pensando consigo mesmo que se soubesse que seria submetido a tal tortura ele definitivamente não teria vindo aqui. No entanto, como isso o médico disse que a paz reinava no mundo, talvez por isso ficasse mais fraco. Olhando para a janela que ele pensava que foi tão bom que a paz finalmente chegou. A aula terminou. O professor disse que amanhã haverá uma avaliação de poder mágico. Tadano olhou para ele e disse que amanhã sua força insignificante o veria. Ishikami olha ele com perplexidade e achou que aquele cara estava tão entediado, que notou mesmo que não vale a pena perder tempo. Ele continuou a zombar dele dizendo que poderia ser uma mediocridade em seus pais e acrescentou, ele é um caroço, sem pais, e todos começaram a rir dele. O protagonista olhando para ele disse que ele era um perdedor. Depois de ouvir isso o homem ruivo ficou muito irritado e começou a gritar, como ele ousou chamá-lo assim, e ativou seu poder mágico. Todos os alunos ficaram assustados e o mesmo dirigiu sua magia círculo nos totais de seu poder. Era como uma bola de fogo. Todos começaram a se afastar deles para uma distância mais segura, e a bola voou em direção a Ishikami. O fogo voou para o lado. A garota no fundo dá para ver sua indignação porque ele realmente quer usar magia por causa de alguma briga verbal. O ruivo disse que começou, todo o fogo saiu e começou a se dissipar. Ishikami ainda estava sem um arranhão. Todos ficaram chocados ao vê-lo. Tadano estava perdido, pois sua magia não o afetava de forma alguma. Mesmo ele não deixava um arranhão, pensava que o poder mágico do nível Rank 1 pode ser protegido com apenas uma barreira. Mesmo a magia não é necessária para usar. Ishikami disse que era condescendente porque achava que era criança, mas as crianças precisam ser punidas. Tendo dito isso, ele olha para Tadano em sua companhia com uma expressão terrível em seu rosto. Eles o olharam em susto. Um brilho lilás começou a sair dele como se estivesse queimando com fogo lilás, e todos os alunos acharam que não conseguiam se mexer. Não entendia o que estava acontecendo com eles. Minato começou a se aproximar de Tadano e ele logo começou a tremer de medo, e quando Ishikami estendeu a mão em sua direção, um professor de repente entrou na sala de aula gritando o que estava acontecendo e quem usava magia. E ele disse que estava esperando uma explicação. Os alunos olharam para ele e não sabiam o que dizer, mas o protagonista lidou com a situação. Ele sorriu e disse que talvez alguém usou magia lá fora porque nada aconteceu na sala de aula. Então o professor contestou dizendo que não há atividade do clube de magia no pátio da escola, para o qual Ishikami disse que talvez os alunos fora da instituição arbitrariamente usam magia sem dificuldade. Quando perguntado sobre a fumaça, ele disse que era da rua. Ele pensou muito sobre isso, mas Ishikami disse que bem, se Kusanagi continua dizendo, então deve ser verdade. Voltando-se para os outros alunos, ele disse que o professor estava indo em busca do criminoso, o resto deveria ir para casa. Neste momento pensaram que ele não queria se preocupar e se valia a pena fazer tudo tranquilamente. O ruivo ainda estava com raiva de Ishikami. E neste momento ele pensa que os estudantes da academia, seu nível é esmagadoramente baixo. Esta magia moderna não capaz de derrotar o monstro. Esta pergunta o fez pensar por que mesmo que não haja catástrofe deve haver monstros. E pensa que ele talvez poderia verificar para procurá-los. A antiga cidade Shibuya está sendo movidos nos destroços. Todos os edifícios foram destruídos e não havia uma alma inanimada. E puxando um capuz preto e máscara ele voou ao redor dos prédios. A ajuda de seu pouso mágico em um dos prédios, ele disse que também tinha mudado muito em pular. Ele continuou sua jornada e pensou que existem forças sobrenaturais de monstros que ele não sente, apesar do fato que tudo está em ruínas. A polícia está vasculhando o bairro, mas então ele sentiu o poder de um monstro bem como um humano e começou a voar nessa direção. O monstro com terríveis olhos vermelhos começou a se aproximar da garota e ela está tremendo de susto e pede para ele sair, mas os monstros não eram tão amigáveis para obedecê-la e queriam ataque. Mas então seu caminho foi cercado por Ishikami, e ele se coloca entre o monstro e a menina. O prota olhou para a menina. Ela estava usando um distintivo e pelo crachá foi possível descobrir que ela era uma mágica e da polícia. Virando, ele disse para ela ser mais vigilante. Ela agradeceu e pediu desculpas pela situação. Mas ele não a ouviu e rapidamente voou para longe. A menina sentou-se intrigada pensando quem era esse estranho. Parece que era um mágico de notável.
Parece que ele nem usou nenhum feitiço para afastar monstros. Voando para o outro lado, ele achou que esconder seu rosto era uma boa decisão. Ele tinha acabado de renascer e, portanto, não queria se destacar, mas ainda assim o nível da polícia diminuiu a tal ponto que eles podem perder a vida por uma besta mágica desta. Aparentemente, eles não podem derrotar um monstro em situações como essa. Ele está falando até sobre a polícia e o que podemos dizer sobre os alunos. Os magos enfraqueceram, isso é um fato. Mas então ele sorriu um pouco e disse que mesmo nesta época sua aldeia ainda está precisando dele. A primeira coisa a fazer é exterminar todos os monstros, ele disse a si mesmo. No dia seguinte foram presenteados com uma imagem onde o professor mostra a seus alunos algum tipo de dispositivo mágico. Ele explicou que hoje eles têm uma avaliação do poder mágico, de acordo com o plano que é necessário para medir o nível de seus poderes mágicos e descobrir qual elemento eles possuem, se quiserem praticar magia profissionalmente. Então não subestime a importância deste negócio. Ishikami ficou um pouco perplexo e se perguntou o que seria impossível avaliar sem essa coisa. E segurando a cabeça o professor disse a mesma coisa. O sentimento de poder mágico é a base de toda magia. E então aquela garota de cabelos azuis veio até e perguntou se seria um bom momento. Todos olharam para eles e disseram que Mizu e Kusanagi estavam se falando. Era estranho porque eles não tinham falado antes. A menina olhou para ele e disse que estava falando com ele pela primeira vez. Ela se apresentou como a segunda filha da Casa Nobre da Magia de Mizurra, os magos aristocráticos de Mizurra. Ishikami não entendia o que era mágico nobre aristocrata. A menina estava indignada porque sua família é à frente dos 4 elementos dos magos aristocráticos. Ishikami pensava que em seu tempo não havia tal coisa e ele certamente não tinha ouvido falar do sobrenome Mizurra. Depois de analisá-la, ele pensou que seu nível de poder mágico era muito fraco para uma garota vinda de uma família de magos excepcionais. De tal atitude para si mesmo, a menina ficou indignada e pensou que ele não estava dando moral a ela. Tedano os viu e começou a ficar com raiva porque Ishikami estava falando com ela. O protagonista perguntou o que esse negócio aristocrata do família de mágicos tem a ver com ele. A menina estava com raiva. Ela disse a si mesma para vir aos seus sentidos e manter sua dignidade, como filha de uma família aristocrática de mágicos. Ishikami se perguntou ainda mais o que tinha de errado com ela, mas ela disse que foi assombrada pelo incidente de ontem. Kusanagi foi submetido a uma magia, mas ele não estava ferido. Deve haver uma razão para isso. Cruzando os braços, ela disse que queria falar sobre o acontecido de ontem, mas então o professor a interrompeu dizendo que os demais alunos deveriam ser avaliados. Sorrindo descuidadamente foi lá como se ele não tivesse falado com Mizurra antes. E a garota se acalmou pensando que depois da avaliação ela entenderia qual era a sua força. Foi a vez de Tadano. Ele ativou seu poder e colocou as mãos na pedra dentro do aparelho que mostrou que o nível de poder mágico de Tadano era 1000 e seu elemento era fogo. Então ele ficou feliz, porque seu nível aumentou desde aquela época. Ishikami também pensou que se seu nível de força é 1000, então o padrão numérico é o mesmo de 50 anos atrás. Foi a vez de Mizurra. Ela colocou a mão no dispositivo e o nível de seu poder mágico mostrou que era igual a 2000 elementos de água. Disse Tedano que os dois têm as maiores taxas entre os alunos deste ano. Eles têm todas as chances de se tornarem excelentes magos. Todos os alunos começaram a admirar o quão legal eles eram e então ele era um portador natural da magia do fogo. O protagonista ficou chocado com o fato de que 2000 é o número mais alto entre os alunos deste ano, mas não é pouco. Mais alta que a pontuação genérica. A menina sorriu maliciosamente e pensou que essa era a força da família Mizurra, e ele não olhava mais para ela com cara de presunçoso. Agora foi a vez dele. Todos os alunos sussurraram que ele sempre teve os piores indicadores. Suas notas para testes acadêmicos são impressionantes, mas se falarmos sobre a capacidade de magia então não é tão bom. Tadano achou que ele era incompetente e agora ele iria se envergonhar na frente de Mizurra. A garota estava louca para saber o nível de poder mágico do prota. Ishikami estava pensando melhor, afinal durante o período em que ele era um grande santo, era estressante atrair tanta atenção para si mesmo. Não seria melhor enganar então? Ele pensou e colocou as mãos na pedra e em seguida uma brilhante luz iluminou a sala. Ishikami pensou que ele iria mostrar toda a sua força. Se é possível medir a magia de um grande santo, então ele está se testando. Toda a academia começou a brilhar. Todo mundo ficou em choque, não entendendo o que estava acontecendo, e o dispositivo começou a tremer por causa de tanta força e explodiu. Ishikami pensou que tudo estava mesmo tenso. Ao máximo o aparelho já havia quebrado.
Alguns alunos talvez tenham sentido seu poder e ele geralmente tem as feições de mágicos. O professor perguntou animadamente se todos estavam bem. Eles disseram que estavam bem e ele virou para Shikami e também perguntou se ele estava bem. Ele disse que sim e ele teve sorte mesmo apesar de estar no epicentro. O professor disse que é a primeira vez que um avaliador quebra. Ele se questiona se o aparelho estava com defeito. Ele não entendia e o prota ficou intrigado o que fazer agora. Afinal, ele não reconhecia o nível de poder mágico e o elemento de Kusanagi que é o nosso Shikami. Ele foi perguntado qual era o problema afinal. O professor disse que foi planejada uma aula em que eles são divididos em grupos e estudam operações de combate. Depois de olhar para suas habilidades mágicas, porém, eles não sabem qual é a do prota já que o aparelho quebrou. Em seguida, olhando para Tadano, ele pediu para levar Ishikami para seu grupo. No início eles olharam para ele com raiva, mas Tadano sorriu e concordou. O professor disse que estava confiando nele. Em Shibuya, monstros da cidade velha ainda habitam lugares que foram muito danificados. Durante o desastre atualmente Shibuya é abandonada e a polícia e os mágicos regularmente exterminavam os animais que aqui viviam, explicou o professor. Para os alunos que estavam em Shibuya, o professor disse que desta forma os alunos da academia também podem fornecer a assistência necessária. A maioria das criaturas já foram de base por magos profissionais, informando que eles podem ficar calmos. Há alguns monstros deixados aqui. Para Ishikami foi uma surpresa, eles realmente têm algo a ver com batalhas reais. E talvez pelo menos um monte de monstros será capaz de acabar com os alunos. Além disso, parece que eles vão agir em grupos olhando para o seu entorno. Ele pensou que este era o mesmo lugar onde ele tinha vindo ontem à noite, e era estranho que ele tinha certeza de que ele tinha exterminado todos os monstros aqui, mas ele ainda sentia magia. Não há sinais de uma catástrofe então por que essas criaturas continuam aparecendo? Alguns alunos decidiram competir, e Shikami acharam que eles foram descuidados mesmo que esta lição envolve uma real batalha. Mizuru olhou para ele desconfiado. O professor disse que a lição de luta real começa. E que eles devem necessariamente agir em equipes. Tadano gritou com ele por trás e o empurrou contra a parede mais próxima. Ele e seu grupo disseram que agora ninguém vai interferir neles e desta vez não haverá misericórdia. Ishikami disse que se não gosta dele, então é só ignorá-lo. Tadano gritou violentamente que tal pirralho como ele não deveria dar uma palavra, e começou a insultá-lo e disse claramente por que então Mizuru estava dando atenção nele. No início o protagonista não entendeu mais. Então ele clicou o dedo e perguntou se ele gostava de Mizuru, mas isso é ainda mais ofensivo para Tadano. Ele gritou que ele mesmo havia assinado sua sentença. Ishikami disse para eles pararem, mas eles disseram que era tarde demais para pedir desculpas. Mas ele disse para se virarem e quando se viraram, viram um grande monstro negro que estava emitindo fogo roxo. Era o guardião do diabo. Os caras ficaram muito assustados. Então os outros caras se voltaram para Tadano dizendo deixe-o lidar com isso já que eles não podem. Ele disse que para ele é mais fácil do que nunca, mas ao mesmo tempo ele tinha muito medo desse monstro. Ele mesmo então ganhando toda a força ele direcionou para o monstro, e começou a queimar. Eles ficaram felizes pensando que acabou com ele. Mas o fogo rapidamente se apagou e o monstro não teve nenhum dano. Tadano ficou chocado que o monstro nem tinha um arranhão. Ishikami pensou que com seu primeiro posto a guarda do diabo não poderia ser derrotada. E então o monstro começou a se aproximar deles. Os caras estavam tremendo violentamente de medo, e até começaram a chorar. Eles pensaram que este monstro iria acabar com eles. Quando o monstro puxou sua pata para eles, ele viu Ishikami, e percebendo que ele poderia facilmente derrotá-lo, ele se afastou deles. Alguns metros atrás Ishikami disse que obviamente até o guardião do diabo pode entender quem é forte aqui. Uma luz azul começou a emanar do prota. O monstro ficou com raiva e ativou seu poder, mas Ishikami também ativou seu poder. Os outros disseram que ele não poderia vencer ele com o primeiro rank e chorando disse que eles estavam acabados. Ele atacou um classificado 2 chamado Flecha de Fogo. Direcionaram seu poder e era muito grande, capaz de passar através do stone e chegar ao monstro. O monstro começou a queimar e nada restou dele, exceto seu lilás pedra na testa. Então Tadano ficou chocado porque como um homem como Kusanagi poderia acabar com a guarda do diabo. Mesmo com seu primeiro posto o guardião não pode ser derrotado. Ishikami pensou que obviamente a presença do guardião diabo em Shibuya é extraordinário. Também é estranho que os monstros que ele teve que exterminar apareceu novamente. Talvez é um presságio que o desastre está se aproximando mais rápido do que ele esperava. E então ele se lembrou de sua vida passada onde monstros exterminava pessoas sem poupar ninguém.
E nada que ele mesmo tenha perdido o seu, mesmo que tenha perdido seu amado. Lembrando-se disso, ele ficou um pouco triste, mas reunindo suas forças em um punho, ele pensou que mesmo que a catástrofe surgiu novamente, ele tentaria salvar a todos, não importa o que custasse. Daquela vez o resto dos caras ainda não conseguia acreditar que os resultados tinham tirado a guarda. Então ele estava furioso que Shikami foi capaz de derrotar o monstro tão facilmente. Em todo esse tempo Mizuru estava assistindo. Usando seu poder de Rank 1, disco da água, ela foi capaz de atacar e derrotar um monstro. Os alunos assistindo ficaram encantados com sua força. Mizuru pensou em como ela poderia ser surpreendida em tal nível, que ela estava preocupada que pessoas comuns, embora ela pensasse o que poderia fazer se tivesse tal talento. E então ela viu Tadano e sua gangue zombando de Shikami em outra direção. Voltando-se para os outros, ela disse que iria embora por um momento e seguiu-os. Ela pensou talvez que eles estivessem fazendo bullying com ele sobre ela. Se esse for o caso, então ela não pode deixá-los se safar. Com isso ela silenciosamente se aproximou e quando olhou através da parede já viu o guarda do diabo, que já queria atacar nossos heróis. A menina tomou um susto que este não era o único que eles seriam capazes de derrotar, e quando ela queria correr para lá para ajudá-los, Shikami já liberou seu poder sobre o monstro. A garota foi surpreendida por sua magia porque até onde ela se lembrava ele era tímido e não tinha as características para magia. Agora ele é apenas como uma pessoa diferente e ela notou que ele não lançou feitiços de forma alguma e, em geral, ela não podia acreditar que ele havia derrotado os guardas do primeiro rank. O nível de força de um monstro é determinado pelo número de cristais que ele tem de acordo com ele. Seu lugar na hierarquia também é estabelecida. Em sexto lugar são bestas mágicas. No quinto, relógio. No quarto, demônios. No terceiro, os demônios supremos. No segundo são demônios. E o primeiro é o diabo ou Satanás. Cada criatura tem um número fixo de ranks ativos. Isso é algo que deve ser conhecido por todos os magos modernos, a fim de derrotar o guardião que você precisa para ter pelo menos rank 3, mas o primeiro deve ser impossível. Ela se escondeu, mas perguntou por que ela estava se escondendo. Mas ainda assim ela olhou para ele. Shikami anotou há muito tempo e disse que ela tinha um bom hobby de espiar. Quando ela perguntou como ele descobriu, ele disse que seria estranho se não percebesse. A menina olhou para ele um pouco intrigada. Ele suspirou e ironicamente perguntou se ela sentia algum poder mágico e começou a sair. Mizuru gritou para ele esperar e perguntar o que tudo isso significava e exigiu uma explicação, mas ele de repente sumiu e já estava no telhado de um dos prédios. Ele respirou fundo de alívio e a chamou de pé no saco. Logo ele começou a verificar se há outros monstros no ambiente. Analisando os arredores, que ele pensou que não havia mais guardas por perto, mas havia um número decente de bestas mágicas e ele duvidava que o resto dos alunos poderia lidar com eles. Se havia um nível, então foi considerado excelente. Pensou que talvez ele pudesse reduzir o seu número pelo menos um pouco, ativando os discos amarelos que ele marcou a área nas proximidades da estação. Então ativou os projéteis mágicos do segundo classificado em seu poder e, em seguida, os raios amarelos começaram a sair dos discos que se espalharam pelo ambiente. Vendo isso, os alunos ficaram surpresos e se perguntaram se eram meteoros. Mizuru percebeu que se tratava de uma magia e ficou muito surpresa com a quantidade. Os alunos estavam lutando com bestas mágicas. Havia muitos deles e havia apenas 2 alunos. Disse um deles que eles não aguentam mais a muitos deles e um dos monstros correu em direção a um dos alunos e só queria atacar, mas então um raio amarelo cortou a cabeça do monstro. Imediatamente seu parceiro correu para ela perguntando como ela estava, e neste momento Shikami estava assistindo isso e disse que tudo parecia que estava progredindo como deveria, e talvez até tenha ido um pouco longe demais, já que destruiu todos os monstros. Depois de tudo isso foi concebido como uma lição e ele pensou que deveria ter recusado o poder. Shikami saltou entre edifícios usando um disco mágico sobre seus pés. Depois de olhar ao redor certificando-se de que ninguém estava lá, ele pousou no chão e pensou que não havia necessidade de esconder seus poderes ao extremo, mas se ela atraísse a atenção causaria inconveniência. Então ele, andando em círculo, viu 3 alunos e um professor que estava sentado sobre o resto de um animal mágico. Ele disse que não sabia que havia tantas bestas mágicas aqui, que o rebanho tinha que ser quebrado, mas ao mesmo tempo ele pensou que a partida por um golpe era claramente obra de um homem de habilidade adequada. Depois de olhar ao seu redor o resto da besta mágica, ele pensou que esta magia sem o uso de elementos é um número tão incalculável de projéteis que ele nunca havia encontrado essa magia. Eles ainda estariam naquela perigo diurno.
Duas criaturas não são um problema, mas 6 alunos não seriam capazes de lidar com eles. Um dos alunos perguntava assustado por que havia tantas bestas mágicas aqui, o outro também gritou indignado que eles quase perderam a vida. O professor se curvou diante deles e pediu desculpas, e disse que tinha ouvido falar que a polícia teve que lidar com o assassinato do rebanho, e valeu a pena certificar isso e disse que estava realmente arrependido por colocando-os em perigo. Uma menina perguntou quem os salvou, afinal, o professor disse que achava improvável que fosse alguém da polícia ou mágicos oficiais, talvez fosse um mago fora da lei, mas o fato é que ele os salvou. Um mago desconhecido só pode ser agradecido por todos os alunos, que começaram a discutir a magia que aconteceu. Ishikami ficou feliz que ninguém se machucou e ao perceber Tadano em seu jogo ele suspirou e notou que eles também não estavam feridos. Vendo isso a garota até pensou que Tadano era capaz de acabar com o guarda das primeiras fileiras. Essa enorme quantidade de magia é sua obra, magia elemento fogo. O seu uso não há alunos com 2 elementos até esse homem. Mas a menina relaxou um pouco e achou que devia estar pensando nisso porque ele não pode possuir 2 elementos de forma alguma. Magia sem elementos foi usada por outra pessoa e não por fogos apesar do fato de que ele derrotou os guardas. Isso é um fato e ela se perguntou quem era Kusanagi Minato. Um dos caras do grupo do Tadano disse que essas coisas parecem lasers do Kusanagi, ele deve ter feito isso também. E o outro cara negou, mas ele se opôs afinal Ishikami foi capaz de acabar com o guarda. De repente Tadano olhou furiosamente e mandou calar a boca e ele disse que não podia ser o Kusanagi. Se um sociopata inútil fosse tão forte de qualquer maneira há algo de errado aqui, sua equipe concordou com ele que havia algo errado. Então ele já estava com raiva e disse que ele estava jogando um jogo desonesto e prometeu que tiraria sua máscara, após as aulas. Ishikami estava retornando para sua casa e, em seguida seu caminho foi ameaçado por caras onde Tadano estava. Em sua cabeça Ishikami olhou para eles cansados, e pergunta se eles não achavam que seria melhor para eles praticarem magia. Ouvindo isso Tadano começou a ficar irritado e disse que estava falando demais. O protagonista não entendia por que ele insistia que o prota havia trapaceado. Tadano gritou para ele não fingir e disse que não acreditava nele, porque ele não sabia usar magia. E disse-lhe para admitir que tipo de truque ele usou. Olhando para ele Ishikami pensou que não havia sentido ao tentar falar com ele. Tadano disse-lhe para segui-lo quando chegassem ao seu destino. Ele sorriu maliciosamente e disse que era louvável que ele não escapasse. Eles estavam cercados por um monte de caras com ele. O protagonista indiferente disse que não havia necessidade de escapar. Aos gritos de Tadano disse-lhe que ele não conseguia usar magia ali. Afinal magia é inútil em uma luta e bateu nele com o punho. Todo mundo começou a bater nele com o punho, com o pé. Mas Ishikami ficou como uma parede sem se mover. Tadano sorriu triunfante e disse que ele não podia fazer qualquer coisa sem magia. Ishikami ficou todo esse tempo parado. Sua magia é ativada automaticamente assim ela mesmo protege. Mesmo que eles batam nele, ele pensou que até devesse fingir que foi acertado. E de repente alguém perguntou o que eles estavam fazendo. Era Mizurra, todos não sabiam o que fazer quando a viam. Então ela estava um pouco confusa, mas os carinhas disseram que só estavam brincando. Mizurra se opôs e disse que sabia que eles estavam intimidando Kusanagi. Indignada acrescentou que ouviu dizer que os alunos da academia de magia estão envolvidos em zombaria e não se envergonham disso. Era um pouco confusa com suas palavras e na cabeça de Tadano agora o mesmo pensamento de que tudo estava acontecendo por causa de Ishikami. Ele acha que por causa do prota, Mizurra não gosta dele. Ela se aproximou de Ishikami e pegando sua mão disse a ele para ir com ela. Tadano assim que vê eles de mãos dadas, voou em fúria e começou a repetir como um louco que Kusanagi foi o culpado por tudo, e novamente ativando seu poder ele disse para acabar com ele e todos eles dirigiram seu poder mágico para Kusanagi. Toda a força ardente encabeçada em direção a Ishikami. A garota queria protegê-lo mal tendo tempo de colocar um escudo para ela mesma. Tadano riu irritado dizendo que depois de um ataque tão mágico ele não seria capaz de sobreviver. Alguns caras ficaram um pouco preocupados e disseram que seriamente foi uma má ideia. E o que aconteceu se ele realmente perdeu a vida? Tadano sorrindo maliciosamente disse que não havia nada a temer, e acrescenta que é só eles dizerem que a magia foi usada por acaso na escola e saiu de controle, e Kusanagi apenas ficou debaixo. Ishikami estava dentro da fumaça após o incêndio disse que seus mimos vão além de todas as facetas. Antes ele não dava importância a isso porque ele considerava infantil, mas aparentemente só um clube vai corrigir as pessoas teimosas.
e acrescentou que era hora de educação com todo o grupo. Tadano e seu grupo ficaram chocados com a forma como ele permaneceu vivo. Depois que um volume tão grande de magia, ele disse que submeteu não só a ele mas Mizurra. Sua imprudência poderia arruiná-la também, ao que Tadano gritou com raiva que a culpa era só deles. Não havia nada que o menosprezasse, e novamente acionou seu poder. Ele disse cruelmente que ele iria extingui-lo o tempo que fosse necessário para sua partida, e Shikami estalou os dedos e criou uma pequena magia. Vendo isso, todo mundo começou a rir. Que tipo de círculo mágico é esse? Novamente, para direcionar toda a força nessa direção, Tadano disse que desta vez ele definitivamente não teria chance. O protagonista disse que o dreno mágico ativou. Começaram a sair e ligaram as mãos e os pés do cara e de repente começaram a perder consciência. Depois de alguns segundos eles já estavam deitados no chão inconsciente. Shikami agachou e pensou que ele tinha sugado apenas um pouco de magia e ela já tinha açoitado bem. Pelo menos agora eles virão seus sentidos um pouco. Mizurra estava sentada no chão todo esse tempo assistindo. Ela perguntou que tipo de magia era e por que Tadano e seus amigos desmaiaram. Pegando a bolsa, Shikami queria ir mais longe em seu caminho, mas Mizurra o parou e começou a fazer um monte de perguntas, que eram do tipo de magia. O que ele faz? Como isso aconteceu? Por que ele não tinha magia nenhuma antes e quem ele era? Em geral, essas perguntas deu-lhe uma dor de cabeça e ele pensou que seria muito problemático. Ele perguntou indiferente se ela não tinha que dizer alguma coisa, corando um pouco. Ela agradeceu por salvá-la, mas ainda exigiu uma resposta para suas perguntas. Mas então o protagonista desapareceu novamente. Na noite, Corações novamente foi para a cidade velha de Shibuya, pulando sobre os telhados em um dos prédios. Ele achou que tinha uma sensação ruim. Então ele veio resolver isso, mas aparentemente os monstros que deveriam ser exterminados à tarde foram ressuscitados. Mas um sinal de que a situação é apenas com Shibuya ele sozinho será suficiente, só que ele sentiu-a magia dos monstros disponíveis em outros lugares. É possível que a polícia simplesmente não consegue acompanhar, e o nível de magos que parece não pode ser chamado de alto. Seja como pode, será impossível para ele derrotar os demônios em todo o Japão sozinho. E então o que fazer? Ele se perguntou isso, se era necessário tomar algumas medidas enquanto ele estava elaborando um plano. Ele ainda decidiu limpar a área no distrito e observou por si mesmo que era necessário agir com cautela, sem chamar a atenção, e novamente ativando o poder que ele usava durante o dia, ele começou a exterminar monstros. Um homem bêbado estava andando pela cidade e bestas mágicas estavam silenciosamente seguindo, e só queria atacá-lo. Seu caminho foi bloqueado por Shikami, que a eliminou com um golpe. O homem olhou por trás mas não viu ninguém e pensou que talvez ele estivesse sonhando e seguiu seu caminho, depois certificando-se de que o homem não o notou e as verificações foram na direção contrária. Todo esse tempo ele foi filmado por um garoto, no telefone escrevendo que o mágico de preto salvou o homem e enviou para todos. Shikami, Mizurra, Tadano e seu grupo estava na sala do diretor. O professor disse que os alunos de sua academia estavam usando magia fora da instituição de ensino. Eles receberam essa mensagem ontem e ele acrescentou que, se isso é verdade, então eles não podem deixar essa questão assim e terá que expulsá-los. E exigiu uma explicação da situação. Tadano com raiva disse que eles não usavam magia e acusa Kusanagi de supostamente ter uma luta. Shikami olhou para ele um pouco confuso e pensou como ele poderia mentir tão facilmente que ficou até um pouco encantado. Depois de analisar a situação, ele pensou que não iria dar trabalho para ficar em silêncio. Então ele precisaria explicar a situação. Mas então Mizurra defendeu o protagonista dizendo que Tadano estava mentindo. Ela disse que foi Tadano e seus amigos que zombaram de Kusanagi primeiro usando magia. O professor, questionado se Kusanagi usava magia, a garota respondeu que ele usava magia para defesa pessoal e ele não fez nada de errado. Shikami ficou surpreso com suas palavras. Tadano gaguejou que iria dizer algo, mas Mizurra calou-o dizendo que não apenas zombou dos outros como ousou transferir a responsabilidade para outro, e perguntou indignado se ele não tinha vergonha como um estudante da academia. Tadano gaguejou, mas ainda assim disse que Kusanagi não se encaixa para esta academia em tudo e é por isso que Tadano propôs excluí-lo. A garota disse que quem não atende à academia mais é ele. Ele disse que teve os melhores resultados em todo o percurso e que era o único que conseguia se manter no mesmo nível com ela. Tadano disse que eu definitivamente não salvaria tal cara. Ele poderia chorar e se oferece para se tornar seu namorado. Mas muito fria ela respondeu que o deixava sonhar. Ela sarcasticamente disse que ela nunca se tornaria namorada de um homem que gosta de intimidar um homem.
que está disposto à crueldade. Além disso, um homem que escolhe um completamente momento inapropriado para o reconhecimento. Tudo isso tirou da rotina de Tadano. Ishikami até sentiu um pouco de pena dele, mas o que você semear você colherá. Todo esse tempo o diretor da academia foi sentado em silêncio. Depois disse que parece que a culpa é de Tadano e seus amigos e o Kusanagi usou magia em autodefesa. Ele disse que eles não precisam de pessoas que usam magia com base em desejos egoístas, e por isso ele veio para a conclusão de que ele iria excluí-los. Os amigos de Tadano gritaram indignados que estavam apenas obedecendo às instruções de Tadano. O professor olhou para Mizuha e Kusanagi e disse que eles poderiam ir. Depois de deixar a sala do diretor, a menina ainda estava bufando de raiva, e disse que era muito baixo e que não tinha experimentado tamanha indignação recentemente. Ishikami perguntou o que aconteceria com eles quando fossem expulsos, ao que Mizuha disse que eles definitivamente não se tornariam mágico. Para caras como eles isso é natural. Ela olha para ele indignada e disse que ele também tinha que começar a ganhar as coisas. Eles não poderiam ficar em silêncio depois do que disseram sobre ele. Ishikami pensou que quando ele ia falar ela falou primeiro. Ele olhou para ela e pensou um pouco. Quando a menina perguntou o que estava errado ele disse que a ideia veio para ele de repente, mas ela já havia tentado ajudá-lo mais de uma vez, depois na aula. E durante uma aula de batalha real e agora também. E sorrindo ele disse que ela era incrivelmente boa. Diante de tal confissão a menina corou profundamente e disse que não era para dizer tal coisa e fugiu. Ishikami pensou que Kusanagi Minato foi de base e ele nasceu. Ele se pergunta se ele decidiu deixar de viver por causa de bullying, ou talvez tenha sido um acidente de carro comum. Ishikami não sabia disso com certeza, mas ainda assim ele estava satisfeito com o fato de terem sofrido a punição. Havia mais 2 alunos na sala do diretor, uma menina e um rapaz. Um deles perguntou por que há alunos que usaram magia fora da academia, bem como estudantes que estiveram envolvidos. O diretor disse que estava certo e acrescentou que felizmente nenhum dos civis ficou ferido. Os alunos perguntaram por que ele ligou para eles. Ele respondeu que um dos alunos envolvidos é Mizuha. A garota com cabelo comprido azul, depois de pensar um pouco, respondeu que ela entendia a situação e agradeceu. Finalmente o diretor disse a ela para cumprimentar seu pai, ao que ela respondeu que mesmo que ele estivesse calmo, seu pai estava interessado. Depois de deixar a diretoria, o cara disse que se tudo que eles tinham acabado de ouvir era verdade, então este Kusanagi tinha muita força. A garota disse que lutar com vários magos é uma tarefa ingrata. Se você não tem força impressionante você não vai ganhar. Ouvindo isso o cara perguntou se ela achava que Kusanagi era mais forte em comparação com eles também, ao que ela respondeu negativamente, acrescentando que estava interessada nele. Enquanto caminhavam pelo corredor, todos os alunos olhavam para eles com olhos de admiração. O cara perguntou o que eles fariam. A menina respondeu que eles confirmariam o nível de força do discípulo de Kusanagi Minato. E também o pergunta se sua irmã Mizuha vai deixar a escola. A irmã mais velha Ruika tá no 3º ano classe S, e o nome do moreno era Katsurajiro de classe do 3º ano. E neste momento nosso herói Ishikami estava deitado em sua mesa com Ted observando a constância da paz em todo o mundo. Em seguida o resto dos alunos assistia a um vídeo onde o protagonista salvou um homem de um monstro, mas eles não sabiam que era o protagonista. O Ted notou que a diferença que faz para ele. De repente o professor o puxou para fora de seus pensamentos e o chamou, dizendo que os alunos que não conseguiram fazer a avaliação da última vez, iria fazer agora. Mizuha pensou que ela iria finalmente reconhecer o poder do protagonista, mas todos olharam para o outro lado e viram a irmã de Mizuha e aquele cara. A garota se perguntou o que sua irmã estava fazendo aqui e por que ela tinha vindo a tal lugar, e que não é realmente necessário para ela observar a reavaliação. E olhando para Kusanagi ela pensou que a irmã tinha realmente vindo olhar para Kusanagi. Ela também acha sua força suspeita. O próximo aluno que teve que testar sua força foi Ishikami. Ele pensou que da última vez ele quebrou tudo, então agora ele tem que ficar de olho na força. Ele colocou a mão no aparelho e começou a controlar sua força. Mas não foi fácil para ele. Após a avaliação ele ficou um pouco cansado e os professores perguntaram se ele estava bem. O professor disse que isso acontece quando a avaliação foi bem sucedida. Os elementos de Kusanagi é neutro, e sua magia é de 100. Todos estavam discutindo isso, pois era o pior indicador do curso e era muito raro que não houvesse elementos, e a julgar pelos rumores em princípio não é tão adequado para isso. Rude está desapontado.
Mas ele suspirou e disse que ele derrotou a quadrilha. Aparentemente houve algum tipo de mal-entendido. A irmã de Mizurra disse que o caso estava encerrado e eles se afastaram daqui. Todos os alunos olharam para Kusanagi e disseram que ele estava muito cansado. Isso é uma coisa não comum para tal nível de magia. O professor o encoraja apertando os ombros e disse para não dar muita importância a isso porque a quantidade de magia não é o todo. Imagem. Mizurra ainda não conseguia acreditar. Era definitivamente estranho. Afinal, a verdadeira força de Kusanagi é tamanha que ele foi capaz de lidar com o guardião mágico e ele deve ter a magia do elemento fogo, mas também sem os elementos. O fato é de que a quantidade de magia pode ser regulada. Ela se pergunta como ele fez isso. E Shikami ficou muito aliviado. O resultado era impecável. O poder mágico precisava ser ajustado com a mesma precisão que possível e acabou por ser muito tedioso. Mas o truque funcionou e isso é a coisa mais importante. Kusanagi e Mizurra estavam andando pelo corredor e ele perguntou por que ela estava no ponto de avaliação. A menina disse que só estava curiosa. Então sua irmã e aquele cara bloquearam seu caminho. Kusanagi perguntou quem eles eram. A menina respondeu que ela era a filha mais velha da família. Mizurra e aquele cara Katsuragi Ryuji. E ela disse que ambos estavam no terceiro ano de estudo, e Shikami perguntou-lhes qual era o problema. A irmã se aproximou de Mizurra e cruzando os braços ela disse que tinha ouvido que ela podia não fazer nada contra os criminosos. Além disso ela tinha ouvido que ela foi salva por este jovem Kusanagi cuja força é igual a 100, e pergunta se era verdade. Ela respondeu que sim, é tudo verdade. Então sua irmã começou a agredir verbalmente dizendo que no esporte, nos estudos e na magia ela era inferior a ela em todas as esferas possíveis, e logo disse para ela sair da academia. A garota foi pega de surpresa por suas palavras, então ela começou a se lembrar de que em todas as esferas ela havia admitido a verdade para sua irmã. Sua irmã continuou perguntando se ela já havia batido nela. Ela disse que Mizurra não era boa o suficiente para ser uma mago. Se ela se tornar um mágico em sua família então isso será suficiente. Mizurra queria justificar mais. Gaguejou. Uma irmã a interrompeu dizendo que era melhor ela ouvir o que ela estava dizendo, sair da academia e frequentar uma escola regular. A partir destas palavras os olhos de Mizurra começaram a lacrimejar. Então o protagonista ouvindo o discurso disse que tudo isso era muito arrogante. A garota olhou para ele chamar corajosamente e pergunta o que ele tinha acabado de dizer. Kusanagi disse que ela conduz um monólogo não deixando o interlocutor falar, que não é nada além de arrogância. Mulher respondeu que isso era uma conversa de família e as palavras não eram dadas a um estranho. Kusanagi indiferentemente perguntou se esta é uma conversa porque soou como uma ordem. A mulher estava indignada e questiona o que ele acabou de falar. O protagonista respondeu friamente dizendo-lhe para não impor a ela. Afinal não há razão razoável para isso mesmo que ela seja um membro da família. A garota maliciosamente disse que seria sábio deixar um sonho impossível porque sua irmã não tem talento para magia, que ela nunca alcançou. Mizurra chorando pensou que sua irmã estava certa em acreditar que ela não tinha talento, e então ela lembrou que achava que era melhor e talentosa e pensava que ao mesmo tempo ela nunca ganhou contra sua irmã. Mas então Kusanagi disse que ela ganharia e sua irmã ficou indignado com esta declaração. Como sua irmã poderia derrotá-la? Kusanagi disse que agora não, mas em dias e semanas Mizurra derrotaria. A garota então ofereceu-lhes um duelo mágico para 2 semanas, dizendo-lhe depois de toda essa audácia que ele não escaparia. A garota disse que ele também lutaria. Depois disso, Shikami disse que participaria. Ele perguntou o que ela deveria fazer, o mesmo olhou para ela. A menina depois de pensar sobre isso ainda concordou. Kusanagi disse que se eles ganharem eles não vão mais interferir em seus próprios negócios. A outra garota acrescentou que se seus grupos vencerem, então Mizurra deixa a academia. O cara disse a Shikami que não ira pegar leve. No telhado Mizurra disse que ela tinha um pedido a Kusanagi, e entusiasticamente pediu-lhe para passar ajuda a usar magia. Ele seria seu mentor, e Shikami pensou que de repente ele foi chamado para o telhado e isso é o que ele recebe. E ele disse que ele era um mago inferior, seu poder mágico é igual a 100. Ela respondeu que ele estava escondendo sua verdadeira força e ela não tinha dúvidas de que ele deveria ser mais forte. Kusanagi ficou surpreso com essa declaração. A garota ainda continuou dizendo que ele sabe como se tornar mais forte e é por isso que ele estava falando sobre derrotar sua irmã. Kusanagi pensou sobre ela ser o tipo de pessoa que sempre vê tudo em preto ou branco. Então ela o provocou a brigar, e pediu que ele se tornasse um mentor. Ele ainda concordou,
mas desde que ela siga o que ele falar e não escapar no meio do caminho, a garota concordou alegremente. Kusanagi pensou que ele não poderia recusar quando perguntado assim fervorosamente, e o fato é que eles estão esperando o crescimento do mago não será supérfluo. Ele disse que eles começariam as aulas hoje e pensou em que tipo de lugar nomear. A menina um pouco mais vermelha se ofereceu para ser na sua casa. A imagem se muda para a grande mansão que é a casa de Mizurra. Olhando ao redor, Kusanagi disse que sua casa é enorme. A menina disse que seu pai pertence aos aristocratas mágicos, por isso é óbvio. E então ela de repente pensou que estava trazendo um menino para casa pela primeira vez. Se perguntou se parecia estranho do lado de fora, embora não haja nada particularmente estranho nisso. Ishikami chamou seu nome e disse que era hora de começar, mas então ela interrompeu perguntando por que ele a estava chamando pelo nome. Ao que ele disse que sua irmã também foi chamado de Mizurra. Para que não estivesse claro, ele achou que a garota estava um pouco decepcionada. O cara disse que se ela não gostar então ele pode chamá-la de forma diferente, mas ela disse que não se importava. Kusanagi disse que depois começariam as aulas e a primeira coisa seriam perguntas, e disse para ela tentar responder. Ela é questionada sobre o que era o poder mágico. A menina respondeu com facilidade, dizendo que era a energia interna do corpo necessária para fazer magia. A pergunta seguinte foi o que é um feitiço. Ela respondeu que um programa que automaticamente se torna mágico poder em magia. É então possível aumentar o poder mágico com intenção. Ela disse que o limite da quantidade do poder mágico é determinado desde o nascimento, e em alguma idade o crescimento para... A menina era uma coruja. Ela pensava que respondeu todas as perguntas corretamente e disse que a resposta perfeita era isso. Mas então Ishikami destrói suas expectativas ao dizer que todas as respostas estavam erradas. A menina perguntou indignada como isso aconteceu. Ele pensava que realmente os magos modernos são tão ignorantes. Quando suspirando muito ele se pergunta o que tinha acontecido nesses 50 anos. E ele começou a responder suas perguntas. A primeira é que o poder mágico existe não apenas nos corpos, mas também na natureza, e o feitiço em qualquer caso tem uma função auxiliar e sim é possível aumentar o poder mágico com a ajuda de magia. A menina disse que isso não poderia ser, porque se fosse tudo verdade na ciência da magia ela iria acabar com a academia. Ishikami disse que agora ela poderia não acreditar nele, mas em qualquer caso ele espalharia as 3 perguntas para ela, conversando e dizendo para ela se sentar, e agora ele acrescentou que irá passar magia para ela, para deixar o poder mágico ir com o fluxo, e assim que ela sentir deve dizer olhando para ele. Ela perguntou se era possível senti-la, ao que ele disse se ela não podia sentir ela não podia ficar mais forte, e mandou ela fechar os olhos e acrescentou que ele iria tocar, e aí começou a ficar um brilho como um fogo azul. A menina ainda estava sentada silenciosamente, Kusanagi pensando que isso não era suficiente. Acrescentou um pouco mais força e então a menina disse que sentia um calor nas costas. Ishikami disse que isso era percepção de magia. A garota perguntou o que ele havia dito a ela antes, que era o que ele queria dizer com o sentimento de magia. Ele disse que tudo era verdade. Acrescentou que não esqueceria essa percepção. Se ela pudesse sentir, ela pode identificar e ver o poder mágico dos objetos naturais. Em primeiro lugar, ela deve se esforçar para isso. A menina estava entusiasmada. Disse que ela é a segunda filha da família Mizurra. Ela definitivamente lidará com isso rapidamente. Ele pensou nisso perguntando a si mesmo se isso só aconteceu depois de um fluxo decente de poder mágico. Parece que Mizurra claramente não tem talento para magia. Uma semana depois, a garota gritou desesperadamente que nada estava funcionando. Kusanagi pensou que uma semana inteira de prática séria, mas ela nunca descobriu o básico. Com tudo que está por vir logo, ele disse que iria dirigir o fluxo mágico mais uma vez e dirigiu o fluxo mágico nela, e disse para ela abrir seus olhos. Mas a menina entusiasticamente disse que ela viu e perguntou se este é o mesmo poder mágico. Olhando para suas mãos, que ela era encantada porque ela podia parecer mana. Olhando para Kusanagi, ela pensou agora que ela pode ver sua mana também. Quando ela olhou diante dele, ela viu que uma luz azul perceptível vinha dele. Ela se perguntou por que sua força era imperceptível. Kusanagi reza para dizer que fez um bom trabalho, ao qual a menina corou. O cara informou-a dizendo que depois que ela aprendeu a perceber mana, era necessário para aprender a gerenciá-lo corretamente. Somos mostrados um esquema onde a quantidade inicial de mana é 100. Se você consumir 50 mana, você pode usar
Lo 2 vezes, e se você consumir 20 você pode usar mana 5 vezes. Ele fala que é muito importante para a quantidade de mana usada. Sua tarefa é usar mana da forma mais eficiente possível. Se você usar toda a mana então, com o tempo, ela vai se recuperando em sua quantidade e vai aumentar, já que ela agora pode perceber que não deve haver problemas com seu controle. A menina fez a pergunta, o que é diferente do conhecimento geralmente aceito sobre magia. Kusanagi quis dizer que se ela não pode acreditar aqui, a garota o interrompeu dizendo que acredita que agora ela confia nele completamente. Kusanagi respondeu que então eles passam para a próxima fase, agora eles vão lutar e disse a ela para atacar. A garota ativou seu poder dos discos de água de primeiro nível e a direcionou para Kusanagi, mas Kusanagi foi capaz para se defender com o escudo. A garota ficou surpresa que seu feitiço havia desaparecido. Kusanagi explicou que seu escudo pertence ao rank 1 e é chamado sem uma barreira mágica elementar, e ele acrescentou que se ela não poderia quebrar seu braço ela definitivamente não ganharia. A garota novamente direcionou suas forças em direção ao prota, que se protege. Kusanagi disse para não esquecer de se mover. Se ela parar em uma luta contra um mágico então ela definitivamente vai perder. Mizuha já estava exausta e disse que não poderia mais fazer isso. Kusanagi disse que se ela aprender a controlar mana ela não precisará lançar o feitiço. Tendo mostrado sua força ele dirigiu fogo em um dos manequins. Yuika perguntou a Kusanagi se sua mana estava se dissipando. Ele disse que era verdade e ele acrescentou que a magia pode ser usada sem lançar feitiços, se ela sabe como controlar mana. Kusanagi disse que seria muito difícil para ela por enquanto. Primeiro ela precisa aprender a reduzir o feitiço. Então quando ela aprender a controlar mana, ela será capaz de abandoná-los completamente. Por fim, reduzindo o feitiço, ela ganhará uma vantagem significativa na batalha e também economizará muito dinheiro. Ao lê-los a menina perguntou se ela poderia se tornar mais forte, ao que Kusanagi respondeu que esta era uma excelente conclusão e ele disse para continuar seus estudos. A menina ficou um pouco confusa por perguntar já de novo eles vão começar, ao que ele disse que era necessário consolidar os conhecimentos adquiridos, caso contrário não faria sentido acionar o círculo dourado. A menina estava um pouco assustada com isso e Kusanagi disse que ela teria que fazê-lo todos os dias. Já à noite Kusanagi estava sobrevoando a cidade de Harajuku. Há monstros em Harajuku também, e por mais que ele os extermine, não fica menor. Então ele notou que a fera mágica veio para atacar uma pessoa. Ele cortou a cabeça e perguntou para a menina se ela estava bem, mas ela pegou o celular tão rápido e começou a tirar fotos dele. Mas Kusanagi conseguiu voar rapidamente para longe ao mesmo tempo deixando um rastro verde. Ele pensou que não sabia que ela iria tirar fotos dele sem nem agradecer, e ele se notabilizou que da próxima vez, aparentemente ele deveria sempre sair apenas com uma máscara. Pela manhã ele começou suas aulas com Mizuha. Ela estava muito cansada e o protagonista pensou que a competição era apenas alguns dias. Embora haja um progresso, ela perde para sua irmã em tudo e ele pensou que Mizuha definitivamente não iria derrotar a irmã nesse ritmo. Disse que ela poderia desistir ao se levantar do chão. Ela disse que estava sempre em comparação com sua irmã. Ela não era melhor do que ela em nada e ela já desistiu de muita coisa, mas ela olhou resolutamente em Kusanagi e disse que agora ela nunca desistiria da magia. Kusanagi disse que neste ritmo ela não seria capaz de vencer. A menina gritou, então deixe-o ser ainda mais duro. Ishikami concordou e disse que não iria segurar de novo. E de novo começaram as aulas, estudaram até o pôr do sol. No dia seguinte, voltaram a praticar e em um ponto Ishikami disse que tinha conseguido. A menina ficou encantada ao ouvir isso e caiu no chão com um suspiro de alívio. O cara elogiou dizendo que ela fez um bom trabalho. No dia do concurso de magia Kusanagi perguntou se ela estava pronta, ao que Mizuha respondeu positivamente. E então ele perguntou procurando decidir quem eram dois alunos. Acontece que não foram os alunos, mas os repórteres que começaram a fotografá-los. E a multidão começam a perguntar se ela é a senhora Mizuha, e pede para que eles dissessem algumas palavras sobre o próximo duelo. Eles estão perguntando e questionando que é tudo sobre o conflito com a irmã. Quando perguntado por Kusanagi o que é, respondeu que a batalha das irmãs pelas famílias Mizuha naturalmente faria barulho na mídia.
Kusanagi pensou que era apenas uma batalha entre estudantes, talvez seja o famoso pedigree da aristocracia mágica, que muitas pessoas reuniram para assistir às batalhas. Kusanagi olhou para eles e perguntou: escala era muito grande? A menina respondeu que duelos mágicos raramente acontece, então isso é um evento inteiro. Então alguém chamou os dois para o palco. A garota estava muito preocupada e tremendo. Kusanagi ligou para ela e disse que ela deveria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Mais confiante em si mesma, e disse que era natural, e eles foram para o palco. A menina pensou que ele era uma pessoa incrível. Suas palavras bateram no coração. Sua irmã já estava de pé no palco e olhou para ela e perguntou se ela tinha escapado. Mizuha, confiante, disse que naturalmente ela não fugiu. A irmã disse que era absolutamente incrível. Ela perguntou que ela realmente achava que poderia derrotar a pessoa à sua frente. A garota confiante gritou que ela definitivamente ganharia. Sua irmã sorriu maliciosamente e disse que o fato de ela ter crescido um pouco nas últimas semanas não lhe deu nada, mas Mizuha acha sua irmã incrivelmente forte. Ela podia ver seu poder e pensou que era assustador pensar sobre a diferença na quantidade de poder mágico, mas ela também não é inferior. Para o tribune, eles afirmaram que o duelo mágico começa agora. Mizuha foi a primeira a atacar. A contenção as palavras de Kusanagi em sua cabeça que ela deveria primeiro recitar feitiços curtos, enquanto sua irmã estava recitando feitiços mais longos. Kusanagi, observando-os, pensou que o movimento constante das táticas da fundação da irmã também está ciente. No entanto, Mizuha estava tão nervosa que se esqueceu dessa tática. Então agora a vantagem e a velocidade dos feitiços é perdida. Youka atacou sua irmã com um feitiço Rank 1 discos de água e o feitiço colidiu. A menina olhou para ele de uma nova maneira e de alguma forma conseguiu compensar. Ela percebeu que ela era mais forte do que antes. Sua irmã olhava para ela e viu muita mudança em 2 semanas. Ela não sabe como conseguiu isso. A menina ficou agradavelmente surpresa porque sua irmã elogiou, mas sim, ela perguntou friamente por que Mizuha estava feliz. A garota sobre ela só trouxe comparações, não foi elogio, e ela disse que iria levar o posto que seu círculo mágico se tornou mais forte e maior. E ela direcionou todo o ataque para Mizuha, a mão usada para classificar 2 blitz de água. Mizuha caiu fora do palco. Kusanagi olhou para ela e pensou que se este fosse um concurso de velocidade de feitiço, ela teria uma chance melhor de vencer. Mas se o oponente a supera. Aproximando-se deles, a irmã acusou Kusanagi que ele era insensível porque ele nem mesmo ajudou Mizuha. Se ele não a tivesse defendido antes, elas não estariam ali. Ishikami não respondeu porque não havia necessidade de ajudar. Afinal, Mizuha ainda foi capaz de levantar a mão. Ficou indignado porque foi uma queda direta do rank 2. Mizuha disse que ela não perderia, afinal ela só tem magia, deixá-la perder é outra coisa, mas ela não cederá. E usa a magia, e depois de ler o feitiço ela direcionou seu ataque para sua irmã, que era muito mais forte do que antes. Mas mesmo assim Mizuha caiu. Todas as arquibancadas foram informadas de que a magia do participante Mizuha estava exausta, e a vitória foi para Yuika. Kusanagi pensou que era um concurso cujo resultado dependia da quantidade de magia usada, de acordo com a coordenação do poder mágico, e ela perdeu na diferença entre a quantidade de magia e poder. Como tal, a mão parecia descer para ela e disse que era só isso. Ela disse que ficou claro que sua irmã não tinha talento e acrescentou que ele deveria ter entendido isso mais cedo. O protagonista, ficando acima de seu assento, disse que ela realmente não tinha talento. Ela é desajeitada. Não há nenhum sucesso particular. O entendimento de essência também sofre com as performances da semana mais alta, mas ela tem perseverança porque treinou todos os dias, chegando ao ponto da estupidez. Mas ela disse que no final esse era o resultado. Kusanagi acrescentou que ela realmente perdeu. No entanto, ele disse que ele gosta de pessoas desteminas como ela, e ele não suporta escutar alguém falando assim dela. Mal ouvindo essas palavras, Mizuha pode explodir em lágrimas. Violentamente, a garota disse que ele é muito convencido para alguém cujo indicador de poder mágico é 100. Kusanagi friamente olhou para ela e disse que se alguém cujo indicador é 100 vai superá-la. Ela, ouvindo isso, a menina arrogante, disse que não foi a primeira vez que ele já estava falando com arrogância, e concordou dizendo que uma turma não seria nada perto dela, e seu adversário vai ser aquele cara de cabelos escuros com o nome Ruji. Kusanagi, levantando Yuiki em seus braços, desceu do palco e sentou a garota em um dos assentos, dizendo para ela acompanhou de perto sua luta, e então Mizuha notou que seu corpo não doía mais, e quando ela olhou para suas mãos, ela não encontrou nenhum hematoma lá. Kusanagi pensou que pareceria simples para eles, então é impossível lutar com força total.
o poder mágico não deve ser mais forte do que este indicador, necessariamente sem elemental, sem lançar feitiços, e já que tem que fazer sem uma barreira mágica, um golpe direto por magia pode destruí-lo. Kusanagi maliciosamente pensou que não importa como você olha para tais condições, você não pode deixar de se preocupar. Rude pediu desculpas adiantando, dizendo que ele não poderia se conter. Kusanagi respondeu que então ele iria se conter. Todos os alunos da tribuna começaram a aplaudir Rude, dizendo que o deixassem poupar. Kusanagi o analisou e descobriu que seu índice de força é de cerca de 8.000. Em circunstâncias normais não haveria problema, mas agora que seu indicador é sem um erro pode custar sua vida. Nas arquibancadas eles disseram que os dois duelo começa. Rugi dizendo que haveria nenhuma pena, então ativou seu poder criando 3 grandes círculos, e ele pensou como poderia realmente lidar com uma gangue de oligas, e agora ele vai verificar com um golpe se ele poderia suportar toda a sua força. Foi interessante para Ryuji, mas ele não teve tempo de usar seu poder, então um pequeno círculo voou em sua cabeça batendo e ele perdeu consciência. Kusanagi disse que estava atrasado e que era o fim da luta. A vitória era para o participante Kusanagi Minato. A irmã estava distraída olhando para a ruiva. Ela pensou como ele poderia perder consciência de um golpe que ela não ouviu nem recitar pelo menos algum feitiço, e ela não entendeu que tipo de fraude foi. Kusanagi disse que ele terminou rapidamente como ela exigiu. Isso irritou tanto. Mizuru olhou ele admirando e achou que ele era muito legal e poderia superar sua irmã, que olhou para ele e disse que aparentemente ele valia algo. Sua irmã pensou que a força dela já era igual a 10.000. Ela era mais forte que o ruivo. Então eles anunciam a nova luta. Disse que agora a composição da segunda competição aceitou mudanças. Grandes esperanças estão depositadas nas habilidades de combate do participante. Kusanagi, o participante que vence esta rodada, determina a vitória da equipe. Assim também, o duelo começa entre Ishikami e Roka. Descobre que para atacar um ao outro, a força de Ishikami era muito menor do que o da irmã. Ele pensou que agora seu índice é igual a 100, é claro, e o poder da magia é baixo. Então se você não fizer mira na cabeça praticamente não haverá efeito. A irmã foi capaz de bloquear os ataques em sua direção. Kusanagi observou que ela já havia percebido que era melhor se defender e mover a garota dirigida a um grande fluxo de poder em direção a Kusanagi, mas ele foi capaz de dissipar todo o seu poder. Ruka ficou muito surpresa porque ele não teve nenhum dano e parecia que ele também não usava magia. E eu se perguntou o que ele tinha feito, vendo esses alunos dizerem que ela foi pego, mas ele nem se molhou. Estava feliz e encantado que a capacidade de pegar estava escorregando. A irmã novamente usando essa força direcionada para Kusanagi, decidindo que ela iria descobrir o que ele tinha feito e dizendo que só conseguia desviar dos golpes. Isso a surpreendeu ainda mais, que ele não usava nenhuma magia, mas simplesmente esquivou-se. Mizuru pensou que a magia é oposta à magia. Mesmo que haja uma diferença de força a ele, se você não fizer isso, obviamente será perigoso quando se trata do segundo posto de velocidade do Massa. Limpando sua garganta, percebeu que esse cara não tinha nenhum sentimento de medo. Parece que ele está pensando nisso. É possível se ele tiver a capacidade de sentir e rastrear poder mágico. Talvez ele precise ser bastante corajoso para isso. E agora a irmã começou a usar Rank 3 e direcionou um grande fluxo de água em direção a Kusanagi. As pessoas que assistiam a isso ficaram indignadas porque ele não teria sorte se cair sobre ele. O ataque atingiu Kusanagi. A irmã estava sentada no chão de fadiga, mas ainda notou que definitivamente ele não poderia se esquivar. Mas ela também tem um círculo mágico em sua cabeça. Todos estavam chocados que ele ainda estava ileso. A irmã perguntou como ele saiu. Kusanagi respondeu que ele usou o dreno mágico que absorve magia e apenas andou através dela. A mulher, ouvindo isso, começou a rir, e olhando para o céu disse que foi uma derrota completa. Nas arquibancadas disseram que a vitória foi para o participante Kusanagi Minato. Mizuru correu até ele perguntando se ele estava bem. Ishikami respondeu que sim e ambos se sentem bem. Sorrindo, ele disse que ele tinha ganhado. A garota, levantando-se de seu lugar, disse que como ela prometeu que não iria mais interferir, agora ela pode fazer o que quiser. O protagonista ficou agradavelmente surpreso ao virar para o outro lado. Ele disse que os hematomas eram bastante leves, e parece que ela apenas sucumbiu ao contrário dele. Ela, indignada que isso não era verdade. Mizuru ganhou força em 2 semanas e como lhe perguntou, afinal ela mesma entende isso.
Não é a hora de deixar de ser excessivamente carinhosa. Mizurra disse que ela se tornaria ainda mais forte para que sua irmã não precisa se preocupar. Ele olhou para ela bem-humorada e disse que ela acreditava nela. De repente algo negativo levantou sobre o prota, e ele olhou nitidamente para o céu estava vermelho. Ele logo lembrou que isso seria calamidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.